Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao assunto do sistema digestório. Vamos falar do trato gastrointestinal mais uma vez, e dessa vez vamos abordar a motilidade e o controle da digestão. Então, iniciando, assim como iniciamos a aula passada, com uma visão geral do que a gente vai falar hoje. Então, o trato gastrointestinal, ele está sob o controle local de neurônios entéricos, chamado sistema nervoso entérico, mas ele também sofre influência do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso ele vai influenciar a motilidade do trato gastrointestinal a partir dessas vias, e é isso que a gente vai ver hoje. A motilidade do trato gastrointestinal ela tem uma função muito clara, que é a primeira função que você pode pensar, simplesmente a função de colocar o bolo alimentar na direção que ele deve ir. Então, a função da motilidade do intestino delgado, por exemplo, ela vai ser, quando o bolo alimentar chega no intestino, ele vai sempre se dirigir ao longo do tubo, lá ao longo do intestino, em direção ao intestino grosso. Então, o movimento intestinal ele garante que o bolo alimentar se mova sempre adiante. E aí a gente vai ver, então, nessa aula, como os processos do trato gastrointestinal são regulados. Então, vamos falar da regulação e a gente vai falar de regulação e motilidade ao mesmo tempo, porque a gente vai falar da motilidade e como essa motilidade é regulada, certo? Da regulação, o que essa regulação causa de resposta fisiológica no trato gastrointestinal. Os mecanismos de controle do trato gastrointestinal eles vão regular as condições dentro do lumen do trato gastrointestinal. Então, as condições dentro de todo o trato gastrointestinal vão sofrer regulação desses mecanismos, como eu já adiantei alguns, né? Sistema nervoso entérico e também sistema simpático e parasimpático. Esses sistemas, por sua vez, eles vão responder a volume e composição do que tem dentro do trato gastrointestinal. Então, o quão seu estômago está cheio, por exemplo, vai mandar uma mensagem para os neurônios. Os neurônios vão responder. Você tem uma interligação, uma conversa muito íntima entre o sistema nervoso e o trato gastrointestinal. Então, vamos falar dos princípios básicos para essa regulação do trato gastrointestinal. Primeiro, existe o reflexo gastrointestinal. Então, existem reflexos gastrointestinais que auxiliam nessa regulação. Geralmente, eles são iniciados quando você tem uma distensão da parede do trato gastrointestinal pelo aumento de conteúdo. Então, quando você ingere um alimento, por exemplo, fica com a barriga cheia, você dá início a um reflexo gastrointestinal. Depois disso, um outro sinal que vai manter o reflexo gastrointestinal, que vai dar continuidade a esse reflexo gastrointestinal, é a concentração de solutos no quimo. Então, lembrem da aula passada, né? Videoaula passada, quem não viu, vai lá e dá uma olhada na videoaula de digestão e absorção, que quando você tem os produtos da digestão ali no estômago, você começa a formar um bolo alimentar que se denomina quimo. E aí a concentração dos solutos no quimo também vai dar sinais para controle da motilidade, por exemplo, no trato gastrointestinal. E, por fim, também a acidez do quimo vai mandar sinais do controle do trato gastrointestinal. Além disso, concentrações no quimo de produtos digestivos específicos. Então, lembra que nem tudo é digerido no estômago. Tem produtos digestivos que eles só vão ser digeridos lá no intestino. Então, isso também é um sinal importante para dar início a reflexos gastrointestinais de motilidade. Então, como é que acontece geralmente um reflexo gastrointestinal? Você tem um estímulo, e aí esse estímulo vai ativar receptores na parede do trato gastrointestinal. Esses receptores, eles podem mandar sinais para fazer movimentos de camadas musculares
ou secreção de substâncias de glândulas exócrinas. Quais são as glândulas exócrinas? Então, a gente viu lá na aula de absorção, por exemplo, o pâncreas secretando lá enzimas pancreáticas para digestão, como uma sua função exócrina. E também o fígado lá que secreta bile, ele também vai receber esses sinais, esses receptores, para passar a secretar os sais biliares, por exemplo, quando eu tiver esse tipo de estimulação. Que receptores são esses que vão ser ativados? Então, a gente tem quimiorreceptores, mecanorreceptores, osmorreceptores. Os quimiorreceptores vão responder à composição química do que tem dentro do trato gastrointestinal. Já os mecanorreceptores, eles vão responder à distensão da parede mesmo do trato gastrointestinal. Quão cheio está o trato gastrointestinal, qual o volume de alimento que eu tenho ali dentro, qual o volume do quimo. E os osmorreceptores vão responder a diferenças de concentração, por exemplo, presença de água e sais. E aí agora a gente vai detalhar, depois de falar um pouquinho desse reflexo, vamos detalhar a regulação neural. Então, ao contrário do que se pensava anos atrás, hoje se sabe que o nosso intestino ele tem uma grande concentração de neurônios. O sistema nervoso entérico ele é um sistema com muitos neurônios. E a gente tem uma comunicação constante entre sistema nervoso central, cérebro, e sistema nervoso entérico, lá que comanda o intestino. E um influencia o outro. Então, o sistema nervoso entérico, vamos falar primeiro dele, ele é formado pelo plexo mioentérico e pelo plexo submucoso. Então, o sistema nervoso entérico, lembre, são dois plexos, plexo mioentérico e plexo submucoso. Aqui a gente tem, nessa figurinha, um esquema de regulação do trato gastrointestinal. A gente vai voltar nela depois, mas por enquanto, só para mostrar para vocês, plexo mioentérico, plexo submucoso, esses dois plexos eles estão em comunicação. Tá vendo que a sinapse entre os neurônios do plexo mioentérico com o plexo submucoso. E esses dois plexos vão compor o sistema entérico e mandam sinais para o epitélio do trato gastrointestinal. Regulação neural. Em geral, o plexo mioentérico, como o nome fala, mio. Sempre que vocês viram o prefixo mio, lembrem de músculo. Então, o plexo mioentérico, ele influencia a atividade muscular. E o plexo submucoso, ele vai influenciar a atividade secretora de células especializadas. O sistema entérico, assim, ele permite reflexos neurais completamente independentes do sistema nervoso central. Então, mesmo sem ação do sistema nervoso central, só com a ação do sistema entérico eu consigo ativar motilidade através da musculatura, através do plexo mioentérico, e ativar a atividade secretora através do plexo submucoso. Porém, o sistema nervoso central ele vai influenciar tanto a atividade secretora quanto a motilidade do trato gastrointestinal. E aí é que entra o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, voltando lá naquela figura, certo? Plexo mioentérico, plexo submucoso, os dois fazendo sinapse, se comunicando com o trato gastrointestinal, sistema entérico, sistema nervoso entérico. Aí a gente tem aqui em vermelho os neurônios do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Esses neurônios do sistema nervoso simpático e parasimpático, eles fazem sinapse tanto com a parede do trato gastrointestinal, quanto eles fazem sinapses com os neurônios do sistema nervoso entérico, tanto no plexo mioentérico quanto no plexo submucoso. E aí existem dois tipos, então, de reflexos gastrointestinais. Os reflexos conhecidos como reflexos longos e os reflexos que são reflexos curtos. Então, vocês podem imaginar que o reflexo curto, ele vai ser aquele em que a informação ela vai
bem próximo do trato gastrointestinal e volta. Então, o reflexo curto ele vai envolver apenas o sistema nervoso entérico. Já o reflexo longo, ele vai percorrer uma maior distância. Então, o reflexo longo é o reflexo que vai envolver o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, vamos imaginar aqui, certo? Então, a gente tem o epitélio do trato gastrointestinal. Vamos imaginar que um indivíduo se alimentou. Então, ele comeu uma grande quantidade de alimento. Imagina que você pediu uma pizza e aí você comeu metade da pizza. Você está super cheio, é uma pizza GG. E aí a parede do seu trato gastrointestinal ela vai distender quando o bolo alimentar chegar lá. Então, depois de você fazer uma digestão química ali no estômago, o bolo alimentar vai passar, por exemplo, para o intestino delgado e vai estender a parede do intestino delgado, porque está cheio. E aí essa distensão na parede, ela vai mandar sinais através de mecanorreceptores. E aí esses sinais, eles podem ir tanto para o sistema nervoso entérico, que aí eles vão, de fato, para o sistema nervoso, para o plexo submucoso e para o plexo mioentérico. Mas eles também vão, através desses neurônios sensoriais, que tem os mecanorreceptores na ponta, lá para os gânglios pré-vertebrais, na medula espinhal e no tronco cerebral. E aí esses gânglios pré-vertebrais, eles têm vias que vão ativar reflexo através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, dependendo, né? Lembre que simpático e parasimpático é a resposta de luta e fuga, a gente vai falar já já. Eles podem entrar aqui para mediar, aumentando ou diminuindo a motilidade e as secreções do trato gastrointestinal. Sinal de trato gastrointestinal com parede distendida chegando no plexo mioentérico, vai ter resposta do plexo mioentérico estimulando contração muscular. Se esse mesmo sinal da parede distendida chegando lá no plexo submucoso, resposta lá dos neurônios submucosos estimulando células secretoras que podem estar, por exemplo, na parede do próprio trato gastrointestinal, a secretar enzimas digestivas. Aqui é apenas um esqueminha de como o sistema nervoso simpático e parasimpático podem estar entrando nessa regulação. E aí você tem outras coisas que vão estar estimulando também a sua motilidade gástrica. Então, seu estado emocional, ou mesmo o fato de você estar com fome, vai influenciar também. Mas vamos olhar primeiro aqui para baixo. Então, lá no lúmen do trato gastrointestinal, você vai ter um estímulo, que pode ser, por exemplo, a concentração de gordura. Então, subiu a concentração de gordura, porque você se alimentou, você vai ter um estímulo. E aí esse estímulo ele pode ser percebido lá pelos quimiorreceptores. Os quimiorreceptores, eles vão enviar essa informação que tem maior quantidade de gordura no trato gastrointestinal para o sistema nervoso central e também para os plexos nervosos do sistema nervoso entérico. E aí o sistema nervoso central, ao mesmo tempo, ele vai ter recebido outras informações sobre a comida, como informações provenientes de papilas gustativas que vão dar informação do sabor. Então, é sabor de gordura, é sabor de fritura, é sabor de açúcar. Ele vai ter também a informação da visão e do cheiro daquele alimento. Tudo isso vai ser integrado lá no sistema nervoso central. E aí a informação que chega lá a partir dos quimiorreceptores tem gordura no trato gastrointestinal. O sistema nervoso central, por sua vez, ele vai mandar um comando lá de sinapse para o sistema nervoso entérico, através do sistema nervoso simpático ou parasimpático. E aí a resposta do sistema nervoso central e do sistema nervoso entérico vai levar a contração muscular na parede do trato gastrointestinal, os músculos que estão ao redor dessa parede, e a resposta também de secreção de substâncias a partir das células especializadas em secretar, por exemplo, enzimas digestivas, as células
e tem secreção exócrina. E aí o controle do sistema digestório dessa forma pode ser dividido em 3 fases: a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. Então, pelo nome, você já imagina que a fase cefálica está ligado à porção, né, mais próxima à cabeça, a fase gástrica ao estômago e a fase intestinal aos intestinos. Mastigação. Então, a mastigação ela está na fase cefálica. A mastigação ela inicia por movimentos voluntários. Então, você pega o alimento, você morde e aí você inicia a mastigação. Porém, a sua mastigação ela tem um padrão rítmico. Então, o padrão rítmico ele vai se dar por um reflexo, que é causado pela pressão da comida contra as paredes das gengivas. Então, uma vez que você iniciou a mastigação, enquanto houver comida ali fazendo pressão contra a parede da gengiva, que não der para você engolir, o processo de mastigação ele continua de forma rítmica. Outra coisa que a gente tem que chamar atenção na porção cefálica do controle do trato gastrointestinal é a salivação. E aí a salivação ela é controlada pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. E ambos os sistemas eles vão levar à produção de saliva. Então, tanto o sistema nervoso simpático quanto o sistema nervoso parasimpático levam à produção de saliva, a menos que o indivíduo ele esteja passando por uma desidratação. Então, indivíduos que estão passando por desidratação, eles vão parar de produzir saliva, porque um ser humano ele é capaz de, por exemplo, produzir 1,5 litros de saliva por dia. Porém, se um animal terrestre está sofrendo desidratação, uma das coisas que vai parar de funcionar no seu corpo primeiro é a produção de saliva para que tenha a economia de água no corpo. E aí a salivação ela vai ser controlada pelo sistema nervoso central e ela está associada muitas vezes a estímulos. Então, aqui tem um exemplo do experimento do Pavlov que ele fez com cachorros, para ver se eu conseguiria ensinar um cachorro a responder com salivação a um estímulo que não está relacionado à comida, a princípio. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que sempre que os cuidadores iam dar comida para os cachorros que ele tinha no laboratório dele, os cachorros começavam a salivar antes mesmo de começar a comer. Só porque eles sabiam que eles iam receber aquela comida daqui a pouco. Então, isso acontece. Geralmente, se o indivíduo vê uma comida que ele gosta e ele está com fome, ele começa a salivar. Imagina você tá lá, super fome, já chegando a hora do almoço, e aí você mora num apartamento, começa a sentir o cheiro da comida que sua vizinha está cozinhando lá, uma super picanha assada, super cheiro, não é no seu apartamento, você não está vendo aquela comida, mas você pode começar a salivar se você estiver com fome e gosta muito de picanha. Então isso acontece com vários animais. E aí depois de observar isso, o Pavlov ele fez o seguinte: ele pegou um sino, né? Por exemplo, uma coisa de fazer barulho. E aí, ao balançar esse sino, você não tem resposta de salivação dos cachorros a princípio. Só que aí ele começou a apresentar o sino junto com a comida. E aí tinha a resposta da salivação, porque a salivação estava associada à comida. Depois de um tempo, ele passou a apresentar o sino sozinho e o cachorro tinha aprendido, tinha sido condicionado a associar o sino com a comida, então ele apresenta a resposta de salivação apenas com o sino, mesmo sem o sino estar associado ao alimento naquele momento. Porém, essa associação tinha sido feita lá no sistema nervoso central do cachorrinho, então, dos cachorrinhos, né, do Pavlov. Então, você tem o sistema nervoso central, ele influencia a salivação e você pode ter resposta salivatória aprendida a estímulos que antes não provocavam esse tipo de resposta. E aí, uma outra ação do nosso sistema digestivo que está sendo regulado pela parte cefálica
é a ação de engolir o alimento. Então, você mastiga, produz saliva, quando aquele alimento está suficientemente pequeno, você engole. E aí, existem receptores de pressão na parede da faringe, que são estimulados no momento que a comida ou bebida chega até a faringe. E aí, esses receptores de pressão, eles vão mandar um sinal para o sistema nervoso central, mais especificamente no centro de deglutição, no bulbo. E aí, o centro de deglutição, ele manda um sinal para que você tenha um movimento do alimento, ali daquele bolo alimentar, em direção ao estômago, para que o indivíduo possa, de fato, engolir. Então, aqui, esse esqueminha só mostrando para vocês, né? Tem a mastigação. E aí você tem, a língua geralmente manda o alimento lá para o fundo da boca. E aí quando chega lá no fundo da boca, lembra que a gente tem a epiglote, né? Que controla, né, a passagem de alimento, passagem de ar, porque a gente tem uma porção aqui que vai ser compartilhada com o sistema respiratório. E aí quando a gente vai falar no sistema respiratório, a gente vai falar um pouquinho mais disso, dessa parte superior aqui. E aí, quando o alimento chega lá no fundo, né, aqui na figura B, você vai ter essa fechamento dessa cavidade que é a glote, que vai desembocar lá na traqueia. Então, fecha a epiglote lá, fecha a traqueia, e o alimento ele vai passar para a porção lá do meu sistema digestório, para a minha faringe e depois para o esôfago, em direção ao esôfago. E aí, quando o alimento chega no esôfago, ele se move em direção ao estômago, através de movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos de contração que vão empurrar o bolo alimentar do esôfago em direção ao estômago, sempre na mesma direção. Então, em condições normais, o alimento ele não volta, ele vai em direção ao estômago. E aí a gente começa a falar de motilidade gástrica. Então, saímos, né, do controle cefálico e vamos passar agora para a motilidade gástrica. Quando a gente ingere uma refeição, os músculos do fundo do corpo do estômago eles vão relaxar antes da chegada do alimento. Então, quando a gente está lá mastigando e ingerindo, você tem um relaxamento nos músculos ao redor da parede do estômago para que caiba mais alimento. Isso é chamado de relaxamento receptivo e é o sistema nervoso parasimpático que ativa esse relaxamento. Então, sinapse do sistema nervoso parasimpático, sinal do sistema nervoso parasimpático chegando no músculo do estômago faz com que esse músculo relaxe e eu tenho relaxamento receptivo. Então, aqui a gente tem o estômago, certo? Então, fundo, corpo e antro. Aqui ao redor da parede do estômago a gente vai ter os músculos que, com a chegada de sinapses do sistema nervoso parasimpático, vão relaxar para que mais alimento possa chegar do meu esôfago e se acomodar no meu estômago. E aí aqui eu tenho um esqueminha da motilidade gástrica. Então, assim como o esôfago, o estômago ele vai produzir ondas peristálticas com a chegada do alimento. Então, ondas que vão empurrar esse alimento em direção ao fundo do estômago. Contrai primeiro a porção mais em cima, depois a porção mais no meio, depois a porção mais no fundo. Porém, o estômago o alimento não vai ter uma passagem ali tão rápida quanto ele tem para o esôfago. Pelo esôfago. Então, a geração dessas ondas peristálticas, ela vai ser feita, né? E o alimento vai ser empurrado em direção ao final do estômago, ao esfíncter que separa o estômago do intestino delgado. Porém, esse bolo alimentar ele vai também voltar dentro do estômago. Então, ele vai e ele volta dentro do estômago, fazendo com que eu tenha a agitação ali das moléculas e uma maior digestão.
até que o esfíncter abre e eu tenho a passagem desse alimento do estômago para o intestino. O que é que determina quando o esfíncter abre? Quando a pressão no lado do estômago no esfíncter for diferente daquela no intestino, a gente vai ter a abertura desse esfíncter e a passagem do alimento. E aí a geração do ritmo das ondas peristálticas no estômago é feita pelo sistema nervoso entérico. Então, diferente do esôfago, que tem as ondas peristálticas geradas pelo sistema nervoso parasimpático, no estômago é o sistema nervoso entérico que vai gerar as ondas peristálticas. E aí, lembrem do sistema nervoso parasimpático, luta e fuga, né? Então, o sistema nervoso simpático, ele está relacionado com luta e fuga. E o sistema nervoso parasimpático, ele está relacionado com períodos de descanso, relaxamento. Então, o sistema nervoso parasimpático aumenta a motilidade gástrica, enquanto o sistema nervoso simpático diminui a motilidade gástrica. Então, lembra, quando você está lá depois do almoço, relaxando, o sistema nervoso parasimpático está agindo. Em situações de luta e fuga, o sistema nervoso simpático está agindo e diminui a motilidade gástrica, enquanto o parasimpático aumenta a motilidade gástrica. E aí vamos falar agora da motilidade no intestino. Então, embora eu tenha no esôfago o sistema nervoso parasimpático fazendo a motilidade, no estômago eu tenho o sistema nervoso entérico fazendo a motilidade, com influência do sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembra que os sistemas eles estão sempre conversando. E aí o parasimpático aumenta a motilidade gástrica e o simpático diminui. Agora a gente vai falar com a chegada desse alimento no intestino, como é que essa motilidade gástrica prossegue. Então, a onda mais comum durante a digestão de uma refeição no intestino, ela é um tipo de onda estacionária, de contração e relaxamento. O que é a onda estacionária? Então, apesar de que a gente está falando até agora, que é a função da motilidade gástrica, uma das funções é fazer com que o bolo alimentar ele passe numa direção só lá por todo o trato gastrointestinal, a gente vai ter esse tipo de contração estacionária que vai fazer com que as partículas do quimo ao chegar no duodeno elas sejam cada vez mais digeridas. Então aqui em cima eu tenho um tubo em repouso, que seria o meu intestino em repouso. E aí ao longo do tempo, depois da chegada do bolo alimentar, eu vou tendo contrações. E aí, observem, a porção que está contraída na segunda imagem aqui, ela está relaxada na terceira. A que está relaxada na segunda está contraída na terceira. Na quarta imagem, o que está contraído na terceira está relaxado e o que está relaxado está contraído. Certo? E aí, o que isso faz? Isso acarreta que o bolo alimentar fica mais tempo naquele local, dando tempo para as enzimas agirem ali no duodeno. E também essa contração do alimento contra as paredes do duodeno ajuda na sua digestão e no contato com as microvilosidades que tem na parede, aumentando assim a taxa de absorção dos nutrientes. A segmentação, que é como a gente chama esse tipo de contração, é provocada por sinais rítmicos de células associadas à camada de músculo circular. Então, lembra que tem as camadas musculares ao redor da parede do trato gastrointestinal. Então, quem não viu, confere lá a videoaula passada de absorção e digestão. E aí, essa camada muscular circular, ela vai contrair e vai provocar esse tipo de segmentação. Geralmente, esses movimentos de segmentação, eles vão gerar uma descida do alimento gradualmente. Então, vai ser uma descida lenta desse alimento em direção ao intestino grosso. Qual a vantagem de ser uma descida lenta? Quanto mais tempo o alimento passa no intestino delgado, mais nutrientes conseguem ser absorvidos. Então, lembre que a maior parte da absorção dos nutrientes acontece justamente nessa porção do intestino, no intestino delgado. E aí,
aquela nossa figurinha de novo, só para lembrar, né? O plexo mioentérico, ele vai ser um dos sinais que vai ativar esse tipo de contração lá no músculo circular. Então, o plexo mioentérico, ele vai ativar o músculo circular, que vai fazer esse tipo de contração e vai empurrar o bolo alimentar gradualmente. A motilidade do intestino delgado, ela também vai ter a ver com as respostas de luta e fuga. Então, após a maior parte de uma refeição ter sido absorvida, a segmentação vai parar. Então, chegou ali o bolo alimentar no intestino delgado, eu tenho as contrações de segmentação lá, o plexo mioentérico está estimulando aquele tipo de contração. Só que aí, conforme eu vou digerindo e absorvendo a maior parte dos nutrientes, esse tipo de contração vai parar e vai ser substituída por aquelas contrações peristálticas, pelos movimentos peristálticos que vão finalmente empurrar esse bolo alimentar até o intestino grosso. E aí os movimentos peristálticos, lembrando, eles têm influência do controle do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático. E aí, o alimento chega no intestino grosso. E a gente vai falar agora da motilidade no intestino grosso. Então, o quimo, né? Lembrando que a partir de saiu do estômago esse bolo alimentar, ele é chamado de quimo. Ele vai entrar no intestino grosso através do esfíncter iliocecal. Então, aqui dá pra gente ver o íleo, que é a última porção do intestino delgado. Ele se conecta com o seco, que é a primeira porção aqui do intestino grosso. E aí, entre eles dois, tem um esfíncter, que é chamado esfíncter iliocecal. Quando esse esfíncter abre, o bolo alimentar, né, o quimo, ele pode passar do intestino delgado para o intestino grosso. E contrações dos músculos lisos na parede do intestino é que produzem a segmentação no intestino grosso, só que essa segmentação também vai ocorrer primeiro em ritmo lento. E aí o material vai ficar lá no tipo de contração de segmentação e vai passar lentamente pelas porções do intestino grosso. Qual é a vantagem do material passar lentamente pelo intestino grosso se eu falei que a maior parte da absorção acontece no intestino delgado? É justamente, primeiro, a absorção de água, que vai acontecer massivamente no intestino grosso. E aí, sem absorção de água, o indivíduo ele pode desidratar. Então, é isso que acontece quando o indivíduo tem diarreia, por exemplo. O alimento passa pouco tempo no intestino grosso e o indivíduo acaba desidratando porque não dá tempo de fazer reabsorção de água corretamente. Além disso, no intestino grosso eu tenho várias bactérias simbiontes e essas bactérias elas vão fazer modificações nos alimentos. Elas vão digerir substâncias que as nossas células, as nossas enzimas não conseguem digerir, deixando assim livres para a gente vitaminas e alguns sais minerais que nós não teríamos acesso se não tivéssemos esses simbiontes. E todo esse processo no intestino grosso de segmentação e reabsorção de água, digestão e absorção de alguns nutrientes, que mesmo que seja em menor quantidade do que o intestino delgado, alguns nutrientes vão ser absorvidos ali no intestino grosso, como por exemplo algumas vitaminas. Esse processo todo vai levar entre 18 e 24 horas, dependendo da pessoa. Isso falando num ser humano adulto. E aí a motilidade intestinal, né, que é uma onda de contração no intestino que permite a defecação, ela vai acontecer 3 a 4 vezes por dia. Então, essa onda de contração intensa, que acontece 3 a 4 vezes por dia em média, ela provoca o que a gente chama de movimento em massa. O que é o movimento em massa? O movimento em massa, por exemplo, é o bolo alimentar que está aqui no colo transverso, a partir dessas ondas de contração intensa, descer a porção do colo descendente, chegar até o colo sigmoide, às vezes mesmo até uma porção mais próxima ao reto. Então, isso vai acontecer de 3 a 4 vezes por dia.
Não significa que o indivíduo vai defecar 3 a 4 vezes por dia. Pode defecar, pode não defecar. O que significa que 3 a 4 vezes por dia, além das ondas de segmentação, que são mais lentas, eu tenho uma onda de contração intensa, provocando esse movimento em massa que ajuda o bolo alimentar a seguir pelo intestino grosso em direção ao reto. E aí eu tenho diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático também na ativação dessas ondas de contração em massa, de contração intensa para provocar o movimento em massa. Então lembre sempre luta ou fuga. O sistema simpático ele está associado à luta e fuga. Então o que for atividade gastrointestinal, ela vai ser mais estimulada pelo sistema nervoso parasimpático. E aí, por fim, né, o nosso alimento ele está chegando lá no final do intestino grosso, no reto. O que não for reabsorvido vai ser excretado do nosso corpo na forma de fezes. Então, existe um reflexo, que é o último que eu vou falar para vocês hoje, que é o reflexo de defecação. Então, a distensão das paredes do reto, ela vai ser produzida pelo movimento em massa. E esse movimento em massa é um movimento que inicia o reflexo de defecação. Então, quando tem um movimento em massa e o bolo alimentar ele é empurrado em direção ao reto, quando você já teve a reabsorção de água, você tem já a formação das fezes. E aí as fezes elas vão chegar no reto e elas vão encher a porção do reto. Isso vai distender a parede do reto. Eu vou ter mecanorreceptores que vão perceber que a parede do reto está distendida, ela está esticada pela presença das fezes ali. E aí, nesse momento, nesse primeiro momento, o ânus ele está fechado por 2 esfíncteres, o esfíncter interno e o esfíncter externo. E aí, a distensão da parede do reto vai levar através dos mecanorreceptores, a sua atenção de que você quer defecar. Então, você conscientemente pensa, preciso ir ao banheiro. Isso é um sinal que começou lá no reto, através de mecanorreceptores, chegou no seu sistema nervoso central, chegou no seu cérebro. E aí, depois que você pensou, preciso ir ao banheiro, começa uma série de passos para que você, de fato, tenha a defecação. Primeiro passo, né? Você vai lá e vai ter a motivação de ir até o banheiro. Você chega no banheiro, aí você, beleza, vou defecar agora, beleza. Mas aí o que está acontecendo até aí? Primeiro você tem contração do reto, então o reto estava distendido porque chegou ali as fezes, né, que nessa altura já houve a reabsorção dos nutrientes da água, então é excreta agora, é excremento. E aí, fezes, estava distendida, vai haver contração. E aí essa contração da parede do reto vai fazer com que o esfíncter anal interno relaxe. Quando o esfíncter anal interno relaxou, o esfíncter anal externo vai inicialmente se contrair. E aí é aquele momento que você sabe que está com vontade de ir ao banheiro, e aí você precisa ir ao banheiro, mas você consegue segurar. Você consegue não ir, você consegue segurar. E aí começa o aumento da atividade peristáltica lá no seu cólon sigmoide. Então o cólon vai aumentar a atividade peristáltica para empurrar o que está ali no reto embora. E aí você sai correndo para o banheiro, que você precisa ir. Você chega no banheiro e relaxa o seu esfíncter anal externo. E aí você defeca. Diferença entre o esfíncter anal interno e externo. O externo, né, pelo que eu falei aí, claramente o externo você controla. Você voluntariamente controla o seu esfíncter anal externo. Você consegue prender e interromper o reflexo de defecação e não defecar se necessário. Agora, isso pode gerar algumas complicações. Então, um dos motivos para que muitos adultos tenham constipação é porque, ao prender muitas vezes o bolo fecal, através do esfíncter anal externo, eles perdem, né, aquele momento que o movimento em massa está acontecendo, o movimento da contração em massa está acontecendo, a contração intensa,
E aí vai mandando sinais para o sistema que vai diminuindo esse tipo de contração. E aí fica mais difícil defecar depois. Então, apesar do indivíduo poder prender a defecação, não é aconselhável que ele assim o faça. Mas, claro, isso nos dá muito tempo para que a gente consiga chegar até um banheiro. Então, é um mecanismo muito importante para a nossa espécie, pelo menos. Então, como eu falei, você é capaz de prender, né, o seu esfíncter anal externo e de forma voluntária. Então existem centros no cérebro, através de nervos somáticos, que vão se comunicar com o seu esfíncter anal externo. Então, o centro cerebral vai mandar um sinal através de um nervo somático para o esfíncter externo se manter contraído e assim atrasar a defecação. Problema de prender, que eu falei que gera constipação. O que acontece quando eu prendo por muito tempo lá as fezes dentro, através do meu esfíncter anal externo? Aqueles sinais mecânicos no reto, para contração do reto, eles vão continuar acontecendo enquanto houver matéria fecal ali. Então, a distensão prolongada do reto vai iniciar um peristaltismo reverso. E aí o conteúdo ele vai voltar do reto para o colo sigmoide. E aí assim passa a vontade do indivíduo de ir ao banheiro. Então, ó, reflexo de defecação. Primeiro eu vou ter um movimento em massa, que vai empurrar o bolo lá do meu colo transverso, através do colo descendente para o colo sigmoide e para o reto. Quando as fezes estão aqui no reto, você vai ter uma distensão da parede do reto. E aí isso vai mandar sinais através de mecanorreceptores lá para o seu sistema nervoso central, que vão dizer, ó, você precisa ir ao banheiro, com vontade de ir ao banheiro. Ao mesmo tempo, começa movimentos aqui musculares que são controlados lá pelo sistema nervoso entérico, em conjunto com o simpático e parasimpático, para contração do reto. E aí você começa com esses movimentos de contração ter a abertura do esfíncter anal interno. Porém, o externo você controla voluntariamente através de movimentos de neurônios somáticos, de fibras somáticas. E aí, quando você está lá no banheiro, cheguei no banheiro, vou defecar, você relaxa o seu esfíncter externo e aí acontece a defecação. Se você segura e segura por muito tempo, ocorre o peristaltismo reverso e aí você tem a matéria fecal que estava aqui no reto voltando um pouco mais para cima no seu intestino grosso, até que haja uma outra contração em massa para empurrar de volta esse alimento em direção ao reto. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido acompanhar a motilidade do trato gastrointestinal e o seu controle, acompanhando onde é que o alimento estava em cada porção. O que vocês têm que guardar dessa aula? Sistema nervoso entérico. Quais são suas funções? Quais são seus plexos? Plexo entérico, plexo submucoso. Função do sistema nervoso parasimpático e simpático na associação dele com o controle da motilidade do trato gastrointestinal. E os tipos de contração que você tem, contração de segmentação e movimentos peristálticos, que vão ter funções diferentes. Eu espero que tenha dado para todo mundo acompanhar, que vocês tenham gostado do vídeo. E quem tiver dúvida, manda dúvida para mim. Ok? Até a próxima, pessoal.